você é formado, está desempregado ou se sentindo perdido, esse vídeo é para você, porque eu já estive exatamente aí e hoje eu sou auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. Nesse vídeo vou te contar como eu saí do fundo do poço e fui aprovado nos concursos mais difíceis do país e como você também pode virar esse jogo. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus Mota, auditor fiscal aqui da Cefaz DF, mas sou lá natural de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, criado no interior, chamado Cruz das Almas. E aos 15 anos me mudei para Salvador para estudar ali o ensino médio e buscar a faculdade. Normalmente, quando a gente é do interior, a gente passa esse período ali, depois a gente se muda, né, para a capital para poder estudar a faculdade. E eu fiz engenharia mecatrônica naquela época, que era a profissão do futuro, né? Só que o problema é que esse futuro nunca chegou, né? Isso porque a gente tem diversos problemas, né, de alocação de recursos e normalmente essa parte tecnológica não estava lá no meu estado. E aí eu acabei me formando em engenharia mecatrônica, fiz uma viagem para o intercâmbio na Austrália. Lá eu fui para aprender inglês, né, aprender novas experiências, porque o futuro estava muito no polo petroquímico de Camaçari, que é uma cidade que foi alvo ali de diversas empresas que se instalaram e fizeram realmente um polo petroquímico. E aí lá tinha, por exemplo, a Ford, que era sempre a queridinha da galera que estava querendo mesmo, né, entrar nesse ramo aí de engenharia. E aí o que aconteceu? Eu voltei da Austrália depois de 10 meses estudando inglês intenso e quando eu retornei de lá, eu busquei, né, emprego nesse polo petroquímico e percebi que não era só o inglês que estava faltando, realmente estava faltando emprego, o que dificultou muito a minha inserção mesmo no mercado. Estava num período de recessão, não sei se você viveu essa época ali, né, de 2013, se eu não me engano, e aí estava em recessão o país, eu não consegui ser absorvido pelo mercado. Fiquei triste com isso, né, passei alguns meses ainda com uma graninha que eu juntei ali da Austrália, só que aí percebi que eu estava precisando realmente de um emprego, né? Consegui guinar a minha vida e pelo jeito não ia ser na engenharia, apesar de eu estar sempre mandando currículos ali. Acho que você deve estar se identificando com essa situação, porque para achar emprego não é fácil. Você sempre tem que estar andando ali com o seu currículo, procurando uma oportunidade e pedindo realmente um por favor para que te dê uma chance de entrar no mercado. Eu tive algumas experiências na época que eu estava estudando na faculdade, né? Fui estagiava em 2 empregos ao mesmo tempo, mas efetivamente entrar como engenheiro mesmo, para conseguir um emprego como seletista, né? Eu não consegui. Beleza, quando eu voltei da Austrália, eu passei esse período e aí alguns amigos meus que já estudavam para concurso aqui em Brasília, né, eu moro hoje aqui, me falaram que eu tinha tudo o que um concurseiro precisava, tempo. Só que o serviço público, eu sempre olhei ele de olho torto, mas não sabia, na verdade, né, o preconceito que eu estava tendo ali, é porque eu realmente não sabia o quão bom era ser servidor público, tanto em termos financeiros, como também em termos de qualidade de vida. Parece que o concurso, ele, nesses centros, né, como o Nordeste e tal, eu como nordestino, eu nunca tive contato mesmo, não sabia nem que existia uma Constituição Federal até ali metade da minha faculdade. Muito menos saber que ela tinha ali diversos artigos de direitos e deveres pra gente. Quem é da área de engenharia acaba que tem essa questão de não ficar tão ligado a essa questão do direito. Então eu realmente não sabia, né, que existia essa possibilidade de serviço público e como fazer para entrar. Só que eu fiz alguns amigos ao longo do caminho e esses amigos me mostraram essa trajetória de concurso público, né, e a vida que eles estavam levando em Brasília. Essa galera me falou dessa questão do tempo, que era extremamente importante, porque eu conseguia estudar muitas horas, né, e eu queria me abraçar a alguma coisa que eu pudesse mudar a minha vida. E vendo a realidade dessas pessoas, eles me apresentaram todas as possibilidades e eu falei, caramba, eu quero muito estudar para concurso. Muitos desses amigos me incentivaram para áreas como auditor fiscal, auditor de controle, que eram áreas topo mesmo, né? Porque como eu não era da área de direito, né, eu não podia ser um juiz, né, um promotor de justiça, um delegado, mas eu poderia pegar uma área e uma das que mais pagam no país hoje, nível topo mesmo, é o auditor fiscal. E aí, resolvi estudar para auditor fiscal. Quando eu tomei essa decisão, eu ficava, né, só estudando na minha casa, eu não tinha outra obrigação, só que tinha um detalhe, eu não sabia onde encontrar os melhores materiais. Os materiais que eu encontrava, eu acabava achando que eles estavam completos, mas
estavam completamente fora da realidade. Pra você ter uma ideia, né? Você já estudou alguma coisa. Eu lembro que na Constituição Federal tinha lá, sei lá, 15 aulas falando sobre direitos e garantias individuais. Eu estudei essas 15 aulas e eu falei, pô, terminei a Constituição. Só que essas aulas eram só da parte ali do artigo 5º, ou seja, eu não tinha estudado praticamente nada da Constituição, achando que eu tinha ali já me dado bem. E aí eu fui buscando outros materiais, tá? Comecei a encontrar PDFs, mas esses PDFs ainda não eram como é hoje no mundo digital, tá? Não tinha grandes cursinhos, então o que eu conseguia pegar ali eram poucas coisas, e aí por isso eu também resolvi entrar num cursinho, né, lá em Salvador para poder estudar de forma presencial. E aí eu fui super animado lá, a gente tá falando lá para 2014, 2015, final de 2014 e 2015. E eu comecei a estudar para a Receita Federal do Brasil, porque era o concurso mais top da área fiscal. Para mim, eu não pensava em estados, municípios terem ali auditor fiscal, acreditava que a remuneração era muito menor, né, e aí eu mirei muito essa questão da Receita Federal. Quando eu comecei esse estudo presencial, por alguns meses até funcionou. Só que chegou depois de 6, 7 meses ali estudando, eu percebi que ele estava me atrasando, porque eu ia para a aula já conseguindo ter vencido mais assuntos do que o professor ia explicar na aula. E ele enrolava, porque ele tentava deixar a aula não monótona, né? Então ele tentava deixar interessante, e aí nesse aspecto ele atrasava um pouco mais. Fora que qualquer pergunta que alguém fizesse, pô, ele ia responder, por mais que seja simples, né? E a pessoa tava ali de paraquedas, e aí eu acabava tendo essa quebra, né? Beleza, quando eu percebi isso, eu acabei saindo, né, desse curso presencial, que aí economizou tempo para eu me deslocar, voltar, né, para casa, né, fazer revisão, né, ver material, que naquela época era tudo impresso, né, a gente ia marcando ali mesmo. Eu lembro que davam até alguns livrinhos para cada matéria, né, então acabava que eram materiais que se perdiam, porque você não tem como você pegar ali um material desse e ser mais flexível a ponto de, sei lá, teve uma reforma tributária, você vai fazer o quê? Você vai rasgar o papel, você vai colar um no meio, enfim, passar corretivo e tudo. Então assim, fui percebendo ao longo do caminho que existiam outros métodos que eram melhores, então foi realmente na base da força. Foi aí que entrou a LS Concursos na minha vida, que aí meu professor orientador me orientou a não fazer material escrito mesmo, né, para eu poder ganhar tempo e flexibilidade. Afinal, se tivesse um esqueminha ali, eu tirava um print e já colocava ali no Word, por exemplo, que inclusive meus resumos hoje são todos no Word. E existem outras formas de você fazer resumo que você acaba aprendendo ao longo do caminho, e aí aquela que mais se adequar a você consegue ter ali sim um material bom para você revisar. Beleza, passando isso, né, eu percebi que eu estava melhorando muito, porque as metas, né, na LS acabavam indo na velocidade que eu precisava. E aí com um ano, inclusive, depois que eu comecei a estudar, eu passei para o concurso lá de Valença, na Bahia, para auditor fiscal, só que a remuneração lá era pequenininha, era R$ 1.200, aí depois eu consegui uma gratificação de 500, virei professor de universidade, consegui ganhar ali, bater uns R$ 3.300, morava lá num posto de gasolina, né? E aí depois eu continuei estudando, porque lá eram 6 horinhas, então eu chegava primeiro que todo mundo na prefeitura, fazia o que tinha que fazer e continuava estudando. Quando eu chegava em casa, sempre tirava uma sonequinha antes para poder dar aquela relaxada no corpo e depois continuava estudando. Fui aprendendo com isso e a LS sempre me ajudando nesse aspecto. 6 meses depois eu passei para o técnico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, onde eu fiquei por 4 anos, inclusive foi o concurso anterior ao meu atual. Então a importância do concurso escada também está aí, porque você, quando vai evoluindo nesses concursos, você acaba que tem um retorno financeiro que você pode reinvestir, por exemplo, comprando um computador, ou então uma cadeira bacana, uma mesa. Foi isso que eu fiz, né, e recomendo demais. Só que assim, galera, eu falei aqui de 2 aprovações que eu tive, só que rebobinando um pouquinho de 2015 em diante, eu tive muitas reprovações. Eu perdi no ISS Niterói, que eu fiquei na posição 513 ali, que eu estava com 17 mil inscritos, eu fiquei em 513. Então, pô, eu achei muito bom, porque eu tava ali na nata, né, da área fiscal. E olha que a gente tá falando de 2015. Em 2016, teve o ISS Cuiabá, que eu fiz e fiquei na posição 64, então ó, mais uma posição legal, só que aí depois veio a bomba. ISS Teresina eu perdi, TCE de Pernambuco, TCE da Paraíba, tiveram outros concursos ao longo desse caminho, mas misturou com a minha posse lá no Rio Grande do Norte, que eu tive um período que realmente eu não estudei, e aí eu perdi concursos como o Cefaz Goiás, que eu não estudei muito para ele,
né? Cheguei a perder uma inscrição de concurso público, que foi a do Rio Grande do Sul. Tá? Fiquei triste pra caramba, que deixei pro último dia e acabei perdendo. Veio Santa Catarina também, que foi um concurso que eu não fui lá fazer, porque eu realmente não estava estudando. E aí depois disso, continuei fazendo outros, né, que a gente já tá ali mais em 2019, que foi quando eu retomei pesado nos meus estudos. E aí eu fiz a Cefaz Bahia, que eu fui nomeado, né, para esse concurso para auditor fiscal de administração, finanças e controle, já que na Bahia não tem CGE da Bahia, aí o controle interno fica dentro da Cefaz. Também passei para o ISS Manaus, que inclusive foi em 2019 também, esse concurso. E aí eu comecei a aprender mais sobre discursivas, né, que era algo que não era tão cobrado antes na área fiscal, e aí nesses concursos eu tive a oportunidade. Mas assim, eu fiz muitos outros concursos, tá? Perdi em vários, mas assim, de felicidade mesmo, de nomeação, acaba que a listinha aí, ó, se reduz a muito poucos, né? E a gente tem que plantar isso um pouco mais no futuro. Já com relação a 2019 ainda, em setembro, né, saiu o concurso da Cefaz DF. Lembra que a galera que meus amigos eram de Brasília, pô, que saiu a Cefaz DF, então era o meu concurso, né? Falei, caramba, eu nunca imaginei, mas eu tô super preparado para um concurso desse, eu acho que agora vai dar certo. Quando eu fiz essa prova da Cefaz DF, a prova objetiva aconteceu ali em início de fevereiro, né, do ano seguinte, que foi o ano de 2020, eu fiquei em 154. Então eu classifiquei para a discursiva, mas eu estava muito mal posicionado. Que existia um número mágico, que vagas mais cadastro de reserva era até a posição 72 nesse concurso. Fiquei muito desanimado, só que aí, quando deu em março, teve a pandemia, né, de 2020, e aí a prova que seria na Páscoa, em abril, foi postergada, né, até a pandemia ser resolvida, e foi retomada ali apenas em 4 de julho de 2021, que é a data, né, da independência aí dos Estados Unidos e da minha independência, porque eu fui para essa prova e mandei muito bem, fiz a melhor prova da minha vida, apesar de ter mais um ponto aí que chega até a emocionar nesse momento, porque meu irmão, ele foi entubado pela Covid em junho desse mesmo ano, né? Ou seja, 10 dias ali antes da prova. Ele foi entubado pela Covid, eu fiquei pesquisando, né, as pessoas que conseguiam sobreviver, e era 30% ali mais ou menos das pessoas que eram entubadas conseguiam sair daquela situação. E aí eu continuei estudando, né, os 10 dias seguintes, sabendo que eu não tinha o que fazer, eu não era médico, eu não tinha como estar com ele lá dentro do hospital. Lembro que fui eu que levei ele para a UPA na época, ele não tinha plano de saúde, e aí ele acabou sendo entubado. E esses 10 dias foram bem difíceis psicologicamente, mas eu sabia também que se eu não continuasse com o meu estudo, eu não estaria ajudando ninguém, inclusive, sei lá, provocar até uma situação de alguém se sentir culpado, né? E aí, nesse caso, eu continuei os estudos mesmo assim, fiz a melhor prova da minha vida, e o mais legal, ele foi extubado no dia que eu fiz a prova, né? Então 4 de julho ele estava extubado, eu não fiquei sabendo, porque eu pedi para me isolar mesmo dessa prova, que eu viajei para Brasília, né, para poder fazer a prova, e eu pedi para ninguém me falar nada, né, se fosse notícia boa ou ruim, só esperasse passar a prova para eu poder receber essa notícia, e graças a Deus foi uma notícia muito boa, juntando ali com a minha nota, que aí com ela eu fiz uma das 10 melhores provas discursivas da Cefaz DF e pulei para a posição 51. Foram 103 posições que eu subi só com essa prova discursiva. E aí, né, depois só foi felicidade. Acabei sendo nomeado, inclusive ainda no mesmo ano, né? Foi em dezembro. Meu Natal foi fantástico nesse aspecto. E é isso que eu desejo para você. E queria passar essa história, porque realmente, se você quer estudar para concurso, vai ser difícil, mas eu tenho certeza que a sua história vai ser tão boa quanto a minha no fim, tá? Apesar de, nesse meio tempo, você vai passar por diversas situações que vão ser desagradáveis, vão ser dolorosas, vai ter choro, né? Muita coisa na sua vida vai continuar acontecendo, porque ela não vai parar só porque você está precisando estudar, e aí você tem que ter esse jogo de cintura, mas te digo que no final vale muito a pena. A vida que eu tenho é maravilhosa, não me arrependo de nada, e se tivesse que passar mais uma vez por isso, ou que se o período tivesse que ser maior, pelo sabor que eu sinto hoje, pode ter certeza, vale demais. Então assim, quando você pensar em desistir, lembre dessa história, porque eu sei que você vai querer contar a sua, e para você conseguir chegar aqui, você tem que ser muito resiliente. Afinal, eu fui nomeado praticamente 5, 6 anos depois que eu comecei.
Então, para pensar que se você tá com 1 ano de estudo, às vezes tá no início, cara, vale muito a pena só pelo relato que eu tô te falando aqui. Então, dá uma chance para você, porque eu acredito que vai ser até em menos tempo, afinal, não espera aí que tenha uma pandemia no meio do caminho e também não espera que tenha ali a seca que a gente teve de concursos públicos nos anos ali de 2017 e 2018, que realmente foi um apagão. Então, se a gente pegar o último histórico aí, até a gravação desse vídeo aqui em 2026, teve concurso todos os anos, exceto esses de 2017 e 2018 e o ano da pandemia. Então, fica essa mensagem para você. Não se esqueçam aqui de deixar um like, né? Curtir aqui o canal e se inscrever. E gruda no Teachers para mais histórias maravilhosas como essa para te ajudar no mundo dos concursos públicos.